Em um certo dia, em um mundo, um terrível desastre conhecido como Quebra de Dungeon ocorreu. Como resultado desse evento, inúmeras pessoas sofreram, incluindo os pais do nosso protagonista que também perderam a vida nesse incidente. Naquele fatídico dia, ele viu tudo o que possuía ser perdido em um instante. Foi nesse momento que ele fez uma promessa a si mesmo, enquanto lágrimas de sangue escorriam. Ele se tornaria um caçador determinado a erradicar todos esses monstros. Entretanto, ele não possuía nenhum talento inato e por isso enfrentou dificuldades extremas. Contudo, um dia ele foi convocado para a Torre dos Desafios, marcando o início de uma reviravolta em sua vida. Esta é a parte 6. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Nosso protagonista, Sang-won, estava no desafio do andar 11, onde ele estava prestes a enfrentar o terceiro sacerdote. Sang-won rapidamente percebe que o sacerdote estava usando a espada flamejante. Ele pensa que agora vai ter que arriscar sua vida nesse desafio, indo para cima do velho. Após trocar alguns golpes, Sang-won começa a achar estranho, pois as capacidades do corpo do velho e os ataques são piores do que o dele. Porém, ele não entende o porquê sua espada de Ki estava sendo destruída. Depois de ver Ryuki usando a espada flamejante, ele pensou que fosse uma habilidade avançada. Com isso, ele começa a acreditar que na verdade era Ryuki que era forte demais, e essa espada flamejante não é nada avançada. Ao bloquear outro ataque, Sang-won percebe que não importa o quanto ele tente, sua espada de Ki continua perdendo. O velho fala que mesmo que a aura de Sang-won seja forte, ele não pode destruir sua espada, e que os únicos que podem destruí-la são aqueles que podem lidar com o que não pode ser visto. Sang-won pensa que ele é mais fraco, mas usar a espada flamejante era como ver alguém mais burro do que ele sempre se sair melhor nas provas, o que ele achava bastante irritante. Ele pensa que vai destruir aquela espada não importa como, e com isso ele vai para cima desse velho com tudo. O velho fala que apenas aqueles que podem lidar com o que não pode ser visto podem fazer uma espada cortar tudo. Sang-won não se importava com mais nada e vai para cima, conseguindo assim destruir a espada do velho. Neste momento, Sang-won começa a entender a diferença entre a espada flamejante e a espada de Ki. A fonte do poder da espada flamejante era a vontade forte o bastante para se materializar. O velho fica feliz, dizendo que a espada flamejante de Sang-won é verdadeira e não como a dele, instável porque ele pegou emprestado do deus da verificação. Sang-won se pergunta se esse cara estava realmente feliz, onde estava mais preocupado com suas conquistas do que com a vida dele. Sang-won percebe que esse velho parece ser guiado por um propósito, mas se é loucura ou fé, Sang-won não entende isso. O velho fala que ele aprendeu tão rápido e poderia quase sentir isso. Assim, ele fala que Sang-won provou suas artes marciais e ele deveria continuar assim. Em seguida, Sang-won fala que vai acabar com a dor dele, o eliminando, e após isso absorve a alma desse sacerdote. Como sua proficiência em necromancia chegou a 100%, ela sobe para Rank B. Ele se pergunta quais habilidades foram adicionadas agora. Ao analisar, ele ganhou um novo efeito adicional, onde ao absorver o espírito de um oponente mais forte, ele poderá ganhar uma autoridade. Ele fica bastante feliz dizendo que a necromancia nunca para de surpreendê-lo. Além disso, ela já era boa mesmo sendo apenas de Rank B. Ele se pergunta que tipo de efeito terá no Rank A e S. Seus atributos também estavam chegando perto dos 3 dígitos. Ele achava que nunca chegaria a esse ponto quando ainda era um estudante. Após isso, ele segue para o próximo desafio, mas percebe que não havia ninguém. Ao olhar para cima, ele se depara com um sacerdote voando. Rapidamente, a mestra da espada da garça branca diz que esse oponente usa Ki de espada verdadeiro, e a monarca do sangue de ferro estava impressionada com a forte aura do sacerdote. Logo em seguida, Sang-won tenta acertá-lo. O sacerdote fala que pelo visto ele realmente não quer conversar, com isso fala para começar imediatamente o quarto desafio. Essa pessoa se apresenta sendo chamada de Kairan, um sacerdote em treinamento, e assim começa a verificação do corpo de acordo com os princípios da verificação. Logo em seguida, o sistema informa que o jogador estava enfrentando um oponente mais forte, e com isso a habilidade e vontade indomável foi ativada. Sang-won percebe que a energia desse cara é incomparável com a dos sacerdotes anteriores. Em seguida, Kairan lança um ataque, Sang-won consegue desviar, mas para sua surpresa o ataque dele ricocheteia e retorna para ele. Sang-won, ativando seu olho do dragão flamejante, consegue se defender a tempo. Ele pensa que esse raio de luz é refletido no espelho e não será fácil de lidar, com isso ele sabia que precisava atacá-lo antes que ele atirasse mais raio de luz. Com sua velocidade, ele vai para cima, porém Kairan, usando suas asas, joga Sang-won para trás e em seguida contra-ataca. Sang-won percebe que a espada flamejante é padrão agora. Após isso, Kairan voa para cima novamente. Sang-won acredita que ele deve fazer isso para garantir sua vitória de cima, onde ele ataca com os raios de luz de longe e mesmo que seu oponente desvie, os espelhos nesse lugar vão refleti-los em um ângulo que ele não possa ver. Por fim, ele usa as asas para desequilibrar o oponente com o vento forte e contra-ataca com a espada flamejante. Sang-won pensa que esse vai ser um padrão irritante de se lidar, e também era difícil acabar com esses espelhos. E se pedacinho deles fossem refletir os raios, seria impossível desviar de todos, mesmo que possa
coça-velos com o olho do dragão flamejante. Um administrador estava questionando a dificuldade do 11º andar, outro estava se perguntando como Sang-won iria morrer. A monarca do Sangue de Ferro estava aborrecida pelo sacerdote estar tentando ganhar tempo, e a mestre da espada da garça branca estava empolgada para ver o que ele vai fazer. Kairan fala que não será fácil dessa vez e diz para ele aguentar se puder, lançando vários raios de luz que são refletidos nos espelhos. Porém, para sua surpresa, Sang-won usa o escudo do contra-ataque para se defender, chegando ao máximo de carga para refletir o dano. Em seguida, Sang-won libera o poder do escudo do contra-ataque, acertando Kairan em cheio. Ele não conseguia acreditar e se pergunta o que seria isso, pois não viu nenhum vestígio de magia nele. Kairan questiona se é possível que ele possui a autoridade de Deus. Sang-won responde que não sabe o que é essa autoridade de Deus. Kairan diz que ele não correu da luta e nem perdeu, assim declara que ele terminou todo o desafio de verificação do corpo. Após isso, Sang-won absorve o espírito de Kairan, e como o espírito é mais forte que o jogador, uma autoridade iria ser absorvida. Com isso, ele consegue autoridade e poder divino de rank C+. Ele percebe que esse poder divino é parecido com a mana que os sacerdotes têm usado, onde ele pode até sentir uma energia no coração, mas não pode movê-la, sendo bem diferente da mana. A mestra da espada da garça branca questiona o porquê do poder divino estar no seu datinha central, e a monarca do Sangue de Ferro estava surpresa com a ausência do traço de Deus no seu poder divino. Ele se pergunta se o poder divino é tão importante assim. Após isso, ele segue para o próximo desafio. Lá, ele se depara com uma velha que fala sobre ele ser dotado de insanidade em artes marciais. Sang-won pergunta o que isso quer dizer, e ela questiona se não é seu objetivo continuar a vencer de novo e de novo para ficar mais forte até ser o melhor de todos. Ele pensa que realmente quer ficar mais forte, mas se tornar o mais forte, ela estaria exagerando. Em seguida, ela se aproxima dele e diz que não está exagerando, que isso é apenas o fruto dos seus esforços. Rapidamente, Sang-won tenta atacar, porém ela desvia sem dificuldade e fala que esse desafio não é para testar suas capacidades físicas, é para testar sua fé. Sang-won pensa que esses movimentos não deveriam ser possíveis. Ele se questiona se essa velha entrou na sua cabeça, onde ele sentia que a força do seu corpo estava esvaindo. Em seguida, para sua surpresa, essa velha fala que ele passou. Sang-won pergunta como assim, e ela diz que ele já pode seguir em frente. Ela fala que o quinto desafio começa com autorreflexão, em outras palavras, apenas aqueles com a grande força de vontade podem olhar para dentro da sua própria mente. Ela fala que sentiu essa força dentro dele, uma vontade violenta de matar qualquer um se isso significar ficar mais forte. Ela podia sentir isso nas profundezas da mente dele. Em seguida, ela fala que se ele pretende matá-la, então deveria fazer isso logo, pois ela ficaria grata em descansar nos braços de Deus antes de envelhecer ainda mais. Sang-won fala que não vai fazer isso, e ela pergunta o porquê, e ele diz que não há motivos para matá-la, pois já passou no desafio, com isso porque ela estaria perguntando o óbvio. Ela diz que isso é bastante inesperado, e em seguida ela se aproxima dele e repete que ele passou, então é um adeus, ela espera que ele consiga provar a si mesmo. Na sala do próximo desafio, ele entra em uma escuridão que estava impregnada na superfície do espelho, e antes que desse conta, estava em um vazio sem qualquer traço de luz. Após isso, ele escuta uma voz em seu ouvido dando boas-vindas, ele rapidamente ataca, porém não acerta nada. Neste momento, ele pensa que vai ser igual à sala passada. Ela fala que ele está certo, onde ele já estava no reino mental. Onde a velha da sala passada tinha plantado uma semente nele para que ele pudesse entrar no reino mental. Mas ela diz para ele não se preocupar, pois estava vigiando seu corpo do lado de fora. Ele diz que isso é ainda mais preocupante. Ela pergunta por que ele é tão grosso, dizendo que isso é uma coisa muito rude para dizer para uma dama. Ela fala que poderia botar um furo na sua garganta e pergunta se ele gostaria disso. Sang-won pergunta como poderia provar sua fé. Ela começa a rir, dizendo que agora ele estava bastante educado. Assim, ela decide explicar, onde ele está no reino mental e só precisa olhar para dentro do seu próprio reino mental e o sexto desafio vai acabar. Ele pergunta o que ela quer dizer com seu próprio reino mental. Ela diz que a mente de uma pessoa é influenciada pela fé, mas ninguém pode enxergar isso. É como se estivesse olhando para o vazio de olhos fechados. Ele questiona se então ele precisa enxergar a essência do reino mental, onde não pode ver nada. Ela fala que ele está certo, e assim ela diz que em nome de Aileen e como sacerdotisa do Deus da verificação, dará início ao sexto desafio. Ela pergunta se ele estava surpreso, onde aposta que a dor deve parecer real e é melhor se apressar para achar a solução, senão ele vai sentir como se afogar debaixo d'água. Em seguida, ele ativa sua autoridade e mente serena, e assim o jogador não perde a calma e as restrições mentais serão enfraquecidas. Ele percebe que agora estava bem melhor, pois podia perder o fôlego desde que não entra em pânico. E agora ele sentiu alguma coisa na ponta dos dedos. Ela fala que ele é bem determinado, onde não esperava que fosse mover seu corpo enquanto estava no território mental.
Ela estava bastante surpresa e pensar que alguém ser capaz de se defender mesmo dentro do próprio subconsciente é bastante habilidoso. Ela pensa que vai manter segredo por quase matar ele por tentar matá-la. Sang-won percebe que estava começando a recobrar os sentidos aos poucos. Ela fala que ele não devia ser capaz de sentir quase nada aí dentro. Ela questiona como ele poderia sentir o seu corpo em apenas 2 horas. Ela pensa que ele é algum tipo de monstro. Sang-won fica surpreso pois ela disse 2 horas, mas para ele só se passou mais de 1 minuto. Ela diz que o tempo corre mais rápido do lado de fora do que dentro do reino mental. Ele diz que isso é perigoso, pois se ele ficar a maior parte do tempo limite de 7 dias neste lugar, pode acabar morrendo pela penalidade. Com isso, ele sabia que precisava chegar dentro do reino mental o mais rápido possível, onde se ele pudesse recobrar os sentidos do seu corpo através da mente serena, então talvez ele possa ativar as habilidades também. Assim, ele ativa seu olho do dragão flamejante, e com isso agora ele pode ver. Ele se pergunta se onde estava era um mar de sangue. Ela não conseguia acreditar e pergunta como o reino mental ficou visível do nada. Ela diz que tem algo para perguntar a ele, questionando se ele é realmente humano, perguntando como ele tem asas de aço nas costas. Ele tinha ativado a autoridade de asas de aço no reino mental e assim estava voando neste lugar. Ele pensa que o reino mental que viu com o olho do dragão flamejante não entendia bem o que ele significava, mas parecia muito estranho e sinistro. Pouco tempo depois, ele chega até uma espada e a segura, e assim ele sai do reino mental. Ele pergunta se foi ele quem fez tudo isso ao redor, e ela questiona quem mais faria. A mestre da espada da garça branca estava feliz por ele ter acordado. A monarca do sangue de ferro ficou aliviada por ele despertar. Sang-won pergunta se isso era realmente provar sua fé, onde ele não conseguia entender qual era a relação. Ela diz que provar fé é o caminho para compreender a si mesmo. Ele pergunta o que seria isso. Ela diz que as pessoas não entendem suas crenças, nem sabem direito no que devem acreditar ou pensar. E o objetivo desse desafio é encarar o reino mental que foi criado a partir de suas crenças, pensamentos e forma de agir, e assim superar seu passado e ficar mais forte sem perder sua própria humanidade no caminho. Foi o que ela leu na mente dele, mas ela diz que muitas vezes aceitar os próprios desejos é o caminho certo a seguir, dando adeus a ele. E com isso, Sang-won entra no último desafio, onde ele entra numa sala enorme. Logo em seguida, o deus da verificação estava observando ele. Neste momento, ele se lembra da sacerdotisa que falou que ninguém passou do 7º desafio. Em seguida, ele sente um enorme peso em seu corpo. Sang-won sente que estava ficando sonolento, mas logo percebe que não era isso, era algo diferente. Era como se ele estivesse diante de um ser supremo ao qual não pode resistir, e assim seu corpo estava desistindo da própria sobrevivência, e tudo o que ele fez foi receber um olhar desse ser. Então ele descobre que esse é o nível de um deus. Mesmo assim, bastante irritado, ele fala que nunca mais vai fazer isso, não vai fazer igual aquela vez no passado. Assim, ele finca sua espada na sua mão. Ele grita alto que não fará algo estúpido como ser morto pateticamente. Ele pensa que para todo problema tem uma solução, e a torre dos desafios provavelmente foi construída dessa maneira. Ele pensa que nem sabe se pode cortar aqueles olhos para começar a conversa, mas se tiver uma pequena chance, mesmo que seja a diferença de 1 centímetro, ele vai cortá-lo mesmo que seja um deus. Assim, Sang-won lança um ataque, porém seu ataque é desfeito antes de chegar ao olho. Em seguida, ele começa a perder a consciência. O deus da verificação estava impressionado com sua coragem e também estava feliz em ver um desafiante com tamanha força mental pela primeira vez em muito tempo. Assim, ele vê o olhar confiante de Sang-won e pede que ele verifique a si mesmo. Ele também fala que lembrará da existência do desafiante Sang-won e assim dá início ao 7º desafio. Após isso, Sang-won percebe que ele desapareceu. Ele estava um pouco surpreso, pois ele descobriu que deuses realmente existem. Após isso, um espelho aparece diante dele. O sistema fala para ele se conectar com seu eu do futuro e começar a sincronização. Ao tocar no espelho, o sistema informa que a verificação da mente estava começando e a taxa de assimilação do seu eu do espelho estava aumentando lentamente. Após isso, o sistema diz que foi dado um desafio de verificação mais adequado para o desafiante Sang-won, onde ele deveria verificar que suas crenças não mudarão nem no futuro. Em seguida, ele é lançado para outro lugar, onde rapidamente percebe que era a sala do primeiro desafio. Ele acaba se encontrando com o primeiro sacerdote. Após isso, ele vai parar em uma cidade que parecia ser na Coreia no Natal e logo se depara com seu eu do futuro. Ao seguir ele, Sang-won do futuro acaba fazendo um corte no braço. Sang-won se pergunta o que ele estava fazendo. Em seguida, usando a habilidade de sangue, ele começa a matar todas as pessoas ao redor. Sang-won não conseguia acreditar. Após isso, o sistema informa que a taxa de assimilação entre ele e seu eu do futuro aumentou forçadamente em 10%. Ele sentia como se seu peito estivesse sendo despedaçado com uma mistura de emoções nauseantes. Logo em seguida, um ser aparece atrás dele e pergunta se foi ele quem pegou o espelho. Esse ser lança uma habilidade em Sang-won e o sistema diz que todas suas habilidades que interferem com a mente do desafiante Sang-won foram seladas.
Rapidamente, Sang-won dá um golpe nesse ser. Ele pensa que a proteção mental é de extrema importância na verificação da mente. Ele se pergunta o que deve fazer agora que a mente serena foi bloqueada. Seu eu do futuro começa a absorver as almas das pessoas que eliminou e fala que se soubesse que seria assim, teria cruzado essa linha há muito tempo atrás. O sistema informa que a taxa de assimilação subiu para 20% e devido a um choque mental avassalador, ele conseguiu o estado anormal de desvio de Ki. Sang-won começa a se perguntar por que ele estava fazendo algo tão cruel. Ele pensa que é obcecado com força, mas não tem como ele simplesmente fazer algo assim. Devido ao desvio de Ki, seu circuito de mana estava superaquecendo. Em seguida, ele percebe que estava no mundo Murin. Seu eu do futuro fala para chamar o líder da Aliança Murin, pois só assim teria piedade com todos que estavam presentes. Após isso, o líder aparece e fala que recentemente apareceu um louco que é chamado de Espada Fantasma no mundo Murin, e vendo desse jeito realmente acha que merece ser chamado de Espada Fantasma. O líder se apresenta e pergunta o nome dele, mas antes de terminar, Sang-won do futuro vai para cima dele. Uma batalha intensa é travada e pouco tempo depois, o líder fala que nem palavras tem mais, onde ele matou todos os membros da aliança que disse que pouparia. O líder pergunta se ele não tem vergonha. Ele fala que não tem nem um pouco, dizendo que caras fracos são apenas recursos de combate, recursos que não o deixam ficar cansado ou ferido, e não são nada mais e nada menos que isso. E assim ele elimina o líder. O sistema informa que a taxa de assimilação subiu para 30%. Entre as dezenas de vezes que o espelho mudou de lugar, depois que Seu Eu matou milhares e ficou continuamente mais forte, ele estava parecendo um monstro envolto em loucura, onde apenas se importava em ficar mais forte, um monstro maluco que nunca perde. Ele vagou entre todas as dimensões, eliminando todos que via pela frente. Ele sentia que se a taxa de assimilação continuasse crescendo desse jeito, ele iria acabar ficando igual. E assim, ele começa a sentir a verdadeira sensação, onde o tanto de prazer que sentia não era brincadeira. Em outro lugar, Seung-won pergunta se ele pensou que poderia escapar depois de ter feito isso, onde ele tinha matado o Shon Seok. Ha-yeon pergunta por que ele fez isso. Bastante triste, ela pergunta por que ele estava disposto a matar pessoas para ficar mais forte. Sang-won questiona por que ela estava fazendo uma pergunta tão inútil. Ele diz que estava matando os outros porque era bom para o seu progresso. Seung-won fala que ele sabe que pode controlar o relâmpago, e assim, bastante irritado, ele fala que em um tempo assim era melhor estar preparado para morrer. Com isso, ele vai para cima de Sang-won com tudo. Sang-won fala que mesmo ele não deve considerá-lo um oponente fácil, no entanto, com apenas um ataque, Sang-won corta ele ao meio. Em seguida, Ha-yeon dá um grito implorando para ele parar. Ele pensa que se cometer um erro será consumido pela mente desse bastardo, onde com apenas 50% de sincronização, isso está lhe fazendo sentir que sua mente está se dividindo. Ele sabia que precisava encontrar uma solução rapidamente, antes que seja tarde demais, e cada vez que a sincronização aumentava, seu circuito de mana quebrava ainda mais. Quando chegou a 70%, ele não conseguia aguentar mais, onde o choque mental era tão grande que ele não conseguia mais diferenciar entre dor e prazer. Ele estava começando a realmente gostar disso. Quando sua mente estava quase destruída, ele se lembra do cara de antes que falou que tinha pegado o espelho dele, o espelho que ele tinha pegado do primeiro sacerdote. Onde com esse espelho, ele pode usar a divindade para manifestar uma barreira divina apenas uma vez, e ao manifestar, a corrupção da mente será diminuída a um certo grau. E com isso, ele ativa esse espelho e consegue retomar o controle, e o desvio de Ki foi desfeito. No momento em que seu eu do futuro iria eliminar Ha-yeon, Sang-won quebra isso e fala que não vai deixar ser engolido. Em seguida, o sistema informa que ele provou que sua fé não mudou e a verificação da mente terminou. Após isso, ele fica surpreso, se questionando que o tempo todo estava neste lugar. A monarca do sangue de ferro estava aliviada por seu discípulo estar bem, e a mestre da espada da garça branca estava aliviada por ele estar estável novamente. O deus da verificação estava satisfeito com o desempenho do desafiante Sang-won, e ele fala que gostaria de conhecer o desafiante Sang-won. Assim, o deus da verificação estava convocando à força o desafiante Sang-won para uma região divina. O sistema informa que o deus da verificação estava usando o poder divino da torre para autoridade temporariamente, e com isso os administradores não poderão mais assistir o desafiante Sang-won. Após isso, ele vai para um lugar estranho. Em seguida, um ser aparece e pergunta quem é ele, e questiona por que podia sentir poder divino vindo dele. Sang-won percebe que esse ser é o deus da verificação. Esse deus fala para ele não olhar assim, pois presume que ele só pode vê-lo como um feixe de luz de qualquer maneira. Mas ele fala que é estranho vê-lo na sua frente, questionando se isso é uma cópia da divindade criada pela torre. Sang-won fala que não tem certeza do que ele acabou de dizer. Esse deus fala que a cópia da divindade acredita que ele chama de administrador.
Ele fala que estava perguntando se Sang-won obteve a divindade através de um contrato com a torre. Sang-won fala que não é um administrador, era apenas um desafiante. O deus fala que ele é diferente de uma cópia de divindade, onde ele possui um poder divino que é exclusivamente seu. Ele fala que a torre ficou interessante durante a sua ausência, dizendo que acredita que eles perceberam que não pode criar coisa real usando as cópias de divindade, onde para criar um real eles usam um discípulo de uma cópia de divindade. O deus fala que agora entendeu, dizendo que o desafiante Sang-won não é um ser normal. Sang-won pensa que esse deus faz parecer que ele fez algo incrível, mas tudo que ele fez foi apenas matar Kairan e coincidentemente obter o poder divino. Sang-won pergunta se esse poder divino é tão importante assim. O deus pergunta se realmente ele não sabe a resposta para isso quando extraiu o poder divino. Ele pensou que Sang-won removeu até os traços de um deus porque ele já sabia disso, mas parece que ele não sabe de nada. Sang-won fala que apenas obteve esse poder. O deus não consegue acreditar que ele apenas obteve e removeu perfeitamente os traços de um deus do poder divino que ele concedeu aos seus seguidores. O deus fala que ele não está ciente disso, mas extrair o poder divino de Kairan não foi uma coincidência, onde ele podia sentir uma causa e efeito claros. Sang-won se pergunta sobre isso. O deus fala que tem certeza, já que a Torre dos Desafios tem altas expectativas sobre ele. O deus fala que cometeu um erro e acha que não deveria deixar ele saber disso, mas a torre está comprometida. Após isso, o deus fala que isso é um adeus e vai ficar de olho como ele se sairá. Sang-won fala que ainda tem dúvidas e pergunta o que aconteceu com ele no futuro, o que é esse poder divino e também o que seria essa causa e efeitos que ele tinha falado. Logo em seguida, Sang-won sente uma forte dor de cabeça. O deus fala que parece que ele olhou muito profundamente para o seu futuro, dizendo que quando ele olha para esse vazio, o vazio também olha para ele, onde o vazio está sempre procurando uma chance de entrar em sua mente. O deus fala que isso é algo que ele precisa cuidar. Em seguida, ele fala que em breve ele será devolvido de onde veio. Sang-won pergunta se não pode conversar mais. O deus fala que isso é uma vergonha, mas eles teriam que terminar essa conversa. Ele fala que não tem escolhas, pois a torre é um ser difícil de lidar para qualquer deus. Ele fala que se Sang-won visitar o templo da verificação mais tarde, ele poderá ser capaz de responder algumas das suas perguntas. Mas antes iria deixar um conselho para ele, dizendo para ele não confiar nos outros deuses, pois a partir de agora eles vão considerá-lo como inimigo. Após isso, o sistema informa que ele completou o desafio do andar 11. Como recompensa, ele ganha um espelho antigo da verificação de rank S-. Além disso, 70 mil pontos e 3 mil pontos especiais, com um bônus mais 1.500 pontos especiais. Em seguida, ele é enviado para a sala de espera. Sang-won pensa que esse ser que parece ter transcendido tudo disse para ele que a extração do poder divino de Kairan não foi uma coincidência e que ele podia sentir que tinha uma causa e efeito claros. Ele pensa que isso significa que a torre queria que ele extraísse o poder divino e tornasse seu desde o início. Ele acredita que isso é por causa dessa causa e efeito, e além disso, ele diz que a torre tem altas expectativas sobre ele, um mero desafiante. Assim, ele começa a pensar que até agora foi a torre que decidiu conseguir um contrato com os administradores e que ele conseguisse extrair o poder divino de Kairan. Ele se questiona qual o propósito da torre ao fazer tudo isso. O deus falou muitas coisas, mas ele não entendeu quase nada, e isso era frustrante. Pelo menos ele pensa que se os deuses o consideram seu inimigo, eles não podem fazer nada contra ele por causa da torre. Após isso, o sistema é expandido, onde a Terra estava sendo registrada como dimensão oficial na Torre dos Desafios. E como benefício do registro, haverá proteção adicional contra invasões dimensionais, onde os desafiantes de outra dimensão encontrarão uma penalidade ao chegar na Terra. E agora, o desafiante Sang-won estava visível novamente para os administradores. A monarca do Sangue de Ferro estava aliviada por revê-lo novamente, e a mestre da espada da Garça Branca suspira aliviada por revê-lo. Neste momento, ele se lembra do que o deus falou, e se questiona se os administradores são algum tipo de divindade. Com isso, ele se pergunta se realmente poderia confiar neles a partir de agora. Ele sabia que a partir de agora não poderia confiar em ninguém, e isso era bastante irritante. Após isso, ele vai para o mundo da Sangue de Ferro. Rapidamente, a monarca aparece e pergunta se ele estava ferido, mas logo em seguida, Sang-won ataca ela. Ela pergunta o que estava acontecendo. Sang-won pergunta se todos esses administradores estavam cooperando com a torre para usá-lo. Ela pensa que parece que ele ainda estava sendo afetado pela verificação da mente. E com isso, infelizmente chegamos aos últimos capítulos lançados, e agora é ter que esperar lançar novos capítulos para assim ter novos vídeos dessa obra. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!